Fala aí, rapaziada, eu aqui falando hoje aula de matemática básica e o assunto é grandezas proporcionais e posteriormente regra de três. Grandezas proporcionais tem a ver com relação entre ambas, ou seja, é uma interação entre dois tipos de grandezas ou dois tipos de medidas e elas vão ter uma proporcionalidade entre elas, ou seja, ou ambas vão crescer ao mesmo tempo ou vão crescer uma em detrimento de outra. Mas, em geral, grandezas proporcionais, ah, o principal cálculo delas é a igualdade entre razões, porque todas as grandezas, na hora de fazer o cálculo, teremos duas situações, uma situação inicial e uma situação final, onde a quantidade desta grandeza, seja massa, volume, velocidade, quantidade de tempo, tudo isso, em tudo isso haverá uma razão. Então, razão significa divisão, e assim teremos uma igualdade de razões ou igualdade de frações. E lembrando que a operação principal aqui é a multiplicação em diagonal, ou seja, produto dos meios vezes o produto dos extremos. Então, teremos A vezes D e B vezes C, nesse caso aqui. Então, teremos o numerador de uma fração vezes o denominador de outra. E lembrando que as grandezas podem ser medidas de modo direto ou inversamente proporcional. No caso, quando a proporcionalidade ela é direta, a gente diz que ela é direta quando a variação de uma das grandezas implica na variação de outra na mesma proporção. Ou seja, se a primeira duplicar, ou seja, a quantidade for multiplicada por 2, acontecerá a mesma coisa com a segunda. Se a quantidade for reduzida pela metade, a outra também será reduzida na mesma quantidade e assim por diante. Então, tudo que acontecer em relação à proporção para a primeira grandeza, aumentar 10%, aumenta na outra também. E se diminuir, mesma coisa. Se a gente for analisar um gráfico dessas duas grandezas, tecnicamente é um gráfico de função, no caso, uma função linear. É pouquinho diferente de função afim, tá? Porque no caso da função afim, função no primeiro grau, ela parte de um valor na reta das ordenadas, em y. No caso da função linear, nós temos a reta partindo da origem mesmo. A reta tem que passar pela origem do plano cartesiano. De qualquer maneira, ignorando a parte do gráfico, vamos passar para baixo aqui rapidinho, mas lembrando que se alguém perguntar o estilo de um gráfico de grandezas diretamente proporcionais, é uma função, uma relação direta, função linear, ou função no primeiro grau, sem coeficiente linear. No caso, um exemplo prático aqui, por exemplo, uma impressora ela tem a capacidade de imprimir 10 páginas por minuto. Se dobrarmos o tempo, dobramos a quantidade de páginas impressas. E se a impressora parar na metade de um minuto, metade do número de impressões esperadas. Então, nós podemos estabelecer uma grandeza. Tempo em horas e impressões. Em 2 horas, 40 minutos. Até porque nós temos 10 páginas por minuto aqui. Enfim, nessa gráfica aqui nós temos livros escolares. Em 2 horas são realizadas 40 impressões, como está armado aqui, e em 3 horas, 60 impressões. Não precisava nem prosseguir no caso do denunciado, porque aqui eu tenho 2 horas, 40 impressões, 3 horas, 60 impressões. Quer dizer que de 2 para 3 horas, as impressões aumentaram de 40 para 60. Ou seja, nós temos 20 impressões por hora, tecnicamente. Então, se passar de 3 para 4 horas, vai dar 80, mais 20. De 4 para 5, mais 1 hora, mais 20. Então, aqui, no caso, esse 1 sobre 20 que o artigo está apresentando é a constante de proporcionalidade. Ou seja, a proporção mínima entre as duas grandezas.
que foi o que eu fiz aqui indiretamente. Então, eu poderia pegar, por exemplo, 2 sobre 40 e simplificar. 1 sobre 20, vou simplificar por 2. O que é esse 1 sobre 20? 1 hora transcorrida está para 20 impressões na gráfica. E aí, o que eu poderia fazer? Simplesmente, de acordo com o número de horas, descobrir quantas páginas seriam impressas. Por exemplo, se a máquina ficasse imprimindo um dia inteiro, seriam 24 horas. Então, esse 1 hora virariam 24. Então, esse 20 também deveria ser multiplicado por 24. Daria 480 livros, por exemplo. Então, esse quociente de proporcionalidade é o K, constante de proporcionalidade. É uma maneira indireta de fazer a proporção, é a maneira mais correta matematicamente, mas é a menos comum. A gente utiliza normalmente a regra de 3, normalmente regra de 3 simples. Na regra de 3, eu comento sobre isso um pouquinho mais depois. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu quero saber quantos livros são impressos em 5 horas, vamos lembrar que em 2 horas são impressos 40 livros. Em 5 horas são impressos X livros. Daria para fazer a proporção pela constante de proporcionalidade? Daria, mas pela regra de 3 teríamos isso aqui. 2 está para 40 e 5 está para X. E no caso aqui nós temos uma marcação importante. Mais horas de trabalho na gráfica significa mais livros impressos. Isso significa que eu aumentei a quantidade de horas e a quantidade de livros também vai aumentar. Então, a proporção ela é direta. Logo, a gente pode armar as frações dessa forma e utilizando a propriedade fundamental das proporções, multiplicação cruzada. 2 vezes x é igual a 5 vezes 40. 5 vezes 40 são 200, que divididos por 2 são 100 livros impressos, assim como estava na tabelinha antes aqui. Mas aqui dá para deduzir por constante de proporcionalidade. Se 1 hora faz 20, é só multiplicar tudo por 5, se eu quero para 5 horas. Então, daria 100 do mesmo jeito. Agora, com a proporcionalidade inversa, ela ocorre quando o aumento de uma grandeza implica na redução da outra. Ou seja, a relação entre as duas grandezas, as duas medidas, ela é contrária uma da outra. Para que uma aumente, obrigatoriamente a outra precisa diminuir. Então, se eu dobrar a primeira grandeza, o inverso de dobro é metade. Então, se, por exemplo, uma grandeza dobrar de tamanho, a outra reduz pela metade. Se a primeira grandeza triplicar de tamanho, for multiplicada por 3, a outra tem que ser dividida por 3, que é a terça parte. Graficamente falando, nós temos uma hipérbole. Ou seja, à medida que a primeira grandeza aumenta, que o valor de x aumenta, o valor de y vai diminuindo gradativamente. Mas, de novo, foco aqui são os cálculos. Então, um exemplo de proporção inversa é que quando se aumenta a velocidade, o tempo para concluir um percurso é menor. Ou seja, uma das situações é velocidade com o tempo. Outra característica é aumento de trabalhadores versus tempo de trabalho feito. Isso é muito usado em construções. Construções de muro, construção de piscina, construção de casa, construções em geral que demandam uma grande quantidade de trabalhadores para fazer. Então, eu quero construir uma ponte. E aí eu tenho 10, e aí eu tenho 50 pessoas para trabalhar para construir uma ponte. Por exemplo. Aí se eu for construir a mesma ponte e colocar 150 pessoas para fazer esse trabalho, ou seja, eu multipliquei o número de trabalhadores por 3. Então, o tempo original que levaria para se fazer a ponte, dentro dessa lógica, seria 1/3 do tempo original. Porque se eu multipliquei o número de pessoas por 3, e obviamente pessoas gabaritadas com as mesmas funções, né, originalmente, nós teríamos 1/3 do tempo. Então, quantidade de pessoas
versus tempo para fazer um trabalho específico também é uma situação de grandeza inversamente proporcional. Por exemplo, João decidiu contar o tempo que levava indo de casa à escola, de bicicleta, com diferentes velocidades. Observe a sequência. Então, em 2 minutos, ele estava com 30 metros por segundo. Com 4 minutos, 15 metros por segundo. Com 5 minutos, 12 metros por segundo. E com 1 minuto, 60 metros por segundo. Então, nós temos uma relação com esses números aqui. Podemos fazer a constante de proporcionalidade. Ou seja, para achar a constante de proporcionalidade, nesse caso aqui, podemos fazer o quê? Lembrando que, teoricamente, deveríamos dividir esses números. Só que as grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, esse 2 e 1 sobre 30, que está aqui, é porque, no caso, eu não vou relacionar 2 com 30, eu vou relacionar 2 com o inverso de 30. Mas por que é inversamente proporcional? Porque à medida que o tempo vai diminuindo, a velocidade vai aumentando. Então, se eu tiver 2 minutos, 30 metros por segundo. 4 minutos, 15 metros por segundo. 5 minutos, 12 metros por segundo. Ou seja, quanto mais tempo se gasta, menor a velocidade registrada. Ou, no caso, menor seria a velocidade média registrada aqui. Dessa maneira, quando eu for fazer a constante de proporcionalidade, eu vou pegar o tempo, que é o numerador, e eu vou dividir pelo inverso da velocidade. E o inverso é por causa do inversamente proporcional. Como vocês vão poder perceber, eu vou estar com divisão de frações, e então basta multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Então, para achar a constante de proporcionalidade, caso vocês já percebam que as relações entre a relação entre as grandezas é inversamente proporcional, basta multiplicar, na prática vai virar um produto, basta multiplicar as duas grandezas. Então, a constante de proporcionalidade pode ser 2 vezes 30, ou 4 vezes 15, ou 5 vezes 12, ou 1 vezes 60, ou seja, 60. Então, a constante de proporcionalidade é 60. O que isso quer dizer? Que a velocidade e o tempo estão nessa proporção de 1 para 60, no caso. Então, vamos prosseguir. Agora, em relação a cálculo principal, também pode ser feito por regra de 3. Nesse caso, o João está indo à escola de bicicleta, de casa até a escola de bicicleta. Como nós temos maior velocidade, o tempo será menor. E, nesse caso, andando a 30 metros por segundo, o João vai demorar 2 minutos para chegar até a escola. Se ele andar a 12 metros por segundo, quanto tempo ele levará para completar o percurso? Aqui, vamos tomar só um certo cuidado. Ele está diminuindo sua velocidade de 30 metros por segundo para 12 metros por segundo. Então, na primeira fração aqui, nós temos só velocidade. Na segunda fração, nós teríamos 2 minutos e x. Na verdade, não é isso que vai acontecer, porque as relações são inversamente proporcionais. Então, uma das razões, uma das frações tem que ser invertida, para que o resultado de x seja compatível, seja real com a lógica que estamos abordando aqui. Então, você pode inverter a fração do x ou a outra. No caso, o artigo inverteu a outra aqui. Teremos, em vez de 30 sobre 12, foi escrito 12 sobre 30. Então, 12 sobre 30 é igual a 2 sobre x. 12 vezes x, 12x. 30 vezes 2, 60. E 60 sobre 12 dá 5. O mesmo valor da tabela do exemplo. Então, proporcionalidade é mais utilizada quando vamos dividir um valor em divisão proporcional. Eu quero dividir um valor proporcional a 2, 3 e 5, a 6, 7 e 8, aí sim a constante de proporcionalidade é mais útil. Fora disso, nós temos apenas a questão de utilizar a regra de 3
para fazer cálculos com proporções. E por falar em regra de 3, vamos agora esmiuçar um pouco mais os cálculos com elas. Muito bem. A regra de 3 vai ser um processo matemático que a gente resolve muitos problemas onde temos envolvendo grandezas ou medidas. Lembrando mais uma vez que elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais, certo? Então, já falamos um pouco disso. Vamos agora só passar para os tipos de regra de 3. Quando a regra de 3 é simples, ela é de um cálculo só, duas proporções se encontrando, onde temos 3 valores apresentados, por isso o nome regra de 3 valores, e assim no último valor vamos utilizar uma variável que chamamos normalmente de x. E aí, de acordo com a proporção, se é direta ou inversa, a gente inverte uma das frações ou não, se for diretamente proporcional, e descobrimos o quarto valor. Só que a regra de 3 composta, nós precisamos obrigatoriamente ter mais de 3 valores conhecidos, porque nós vamos colocar 3 frações, uma de frente à outra. E lembrando que isso também obedece às grandezas, à proporção das grandezas. Relembrando rapidamente, grandezas diretamente proporcionais, o aumento de uma das grandezas implica no aumento da outra, e elas serão inversamente proporcionais quando o aumento de uma grandeza implica na redução da outra, como já falamos aqui. Muito bem, vamos falar um pouquinho de regra de 3 simples, ela é mais tranquila, mais uma vez. Vamos lá. Para fazer o bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. Isso para fazer um bolo. Só que, no entanto, no expediente de hoje serão feitos 5 bolos. Então, a gente vai querer saber quantos gramas de chocolate serão necessários. Então, é bem tranquilo, porque se a quantidade de bolos aumentar, a demanda por chocolate também vai aumentar. Ou seja, quanto mais bolos a confeitaria precisar fazer, ou a pessoa, né? Não precisa nem ser uma empresa. Quanto mais bolos uma pessoa precisar fazer, de mais chocolate ela precisará. Então, tecnicamente, vamos ter grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, basta apenas fazer a fração 1 sobre 5 igual a 300 sobre x. 1 vezes x é x e 300 vezes 5, 1.500 gramas. Ou ainda, né, se a questão pedir para passar para quilos, nós teremos 1,5 kg de chocolate para se utilizar para fazer os 5 bolos. Mas se não pedir, são só os 1.500 gramas mesmo. Exemplo 2. Para se chegar a São Paulo, Lisa demora 3 horas em uma velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso a uma velocidade de 120 km por hora? Pois bem, aqui já deu para perceber que tempo e velocidade, um aumenta em detrimento do outro. A velocidade de Lisa está aumentando de 80 para 120 km por hora. Então, está havendo um aumento de... Está se aumentando em 50% o tempo aqui. Então, não vai cair pela metade exatamente, mas o tempo em horas vai ter que diminuir. E são grandezas inversamente proporcionais. Então, para poder fazer essa conta, uma das frações precisará ser invertida para que o x represente o valor em horas verdadeiro. Então, vamos inverter aqui 80 e 120. Então, vai ficar 120 sobre 80 igual a 3 sobre x. Multiplicando o cruzado, vamos ter 120 vezes x, 120x. 80 vezes 3, 240. 120 vai passar dividindo, serão 2 horas, o que é compatível com a natureza do problema. Porque se você consegue analisar que a velocidade está aumentando, o tempo precisa diminuir. Então, se a gente não inverter uma das colunas, o x ele vai ser maior que 3 horas.
o que é incompatível, porque se a velocidade aumentar, o tempo precisa sempre diminuir. Bom, vamos falar agora um pouquinho de regra de 3 composta, a gente poder analisar. Para ler os 8 livros indicados pela professora, realizar o exame final, o estudante precisa estudar 6 horas durante 7 dias para atingir sua meta. É uma meta bastante alta, mas são 8 livros, né? Porém, a data do exame foi antecipada, ou seja, a prova vai ser feita antes. E, portanto, ao invés de 7 dias para estudar, o estudante terá apenas 4 dias. Assim, quantas horas ele terá de estudar por dia para se preparar para o exame? Primeiro, nós temos 3 grandezas aqui: quantidade de livros, tempo em horas e tempo em dias. Não são a mesma coisa. Então, eu tenho que estudar 8 livros durante 7 dias a 6 horas por dia. Na segunda coluna, os mesmos 8 livros. Eu quero saber quantas horas por dia serão necessárias estudarem. E aqui, no caso, eu tenho 4 dias. No caso, uma situação que facilitou muito, mas muito mesmo, é o número de livros não ter se alterado. Quer dizer que o número de livros vai participar da conta, mas ele não vai fazer uma super interferência lógica no problema, porque o número de livros é o mesmo, ficou constante. Então, para eu analisar se temos grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, na prática teremos que analisar apenas quantas horas precisam ser estudadas e durante quantos dias. Bom, eu vou estudar os mesmos 8 livros. Na prática, eu tenho que ler os 8 livros de qualquer jeito. Bom, eu tinha 7 dias. Em 7 dias era necessário estudar 6 horas por dia. Porém, agora eu não tenho mais 7 dias, tenho 4. Então, é meio lógico descobrir que se eu vou estudar 8 livros do mesmo jeito e eu perdi 3 dias do meu prazo, ou seja, meu prazo ficou 3 dias mais curto, para conseguir ler os 8 livros, é natural entender que o número de horas para cada dia de leitura vai aumentar. Então, o X obrigatoriamente tem que ser maior do que 6 horas. Esse é o ponto. Então, nós temos grandezas inversamente proporcionais, se eu comparar horas e dias. Então, uma dessas colunas, ou o número de horas ou o número de dias, precisará ser invertida. Nesse caso aqui, foi-se invertido o número de dias. E como é que a gente arma um cálculo dessa natureza? Com grandezas... e se fosse diretamente proporcional? Era só armar com as frações desse jeito. Se fosse diretamente proporcional, nós teríamos 8 sobre 8, 6 sobre x e 7 sobre 4. E como é que ficaria a armação? A fração que tem o x fica sempre sozinha. Ficaria 6 sobre x igual a 8 sobre 8 vezes 7 sobre 4. Porém, lembrando que uma das colunas foi invertida. Inverter a coluna dos livros aqui não vai fazer diferença, mas inverter a dos dias vai. Então, aqui a gente vai ter 6 sobre x igual a 8 sobre 8 vezes 4 sobre 7, que é a coluna que foi invertida. Bom, aqui eu vou ter... Aqui a gente pode multiplicar 8 vezes 4, que dá 32, numerador com numerador. Aqui a gente pode multiplicar 8 vezes 7, que são os dois denominadores, 56. Bom, se bem que aqui nem precisava fazer isso, na verdade, porque 8 sobre 8 dá 1. Então, se 8 sobre 8 dá 1, não é necessário multiplicar para depois simplificar. No caso aqui, a gente pode pular dessa linha para essa aqui direto, pulando essa linha do meio aqui. Então, 6 sobre x igual a 4 sobre 7, multiplicando cruzado. Então, lembrando, numerador de 1, numerador da primeira fração com o denominador da outra. 6 vezes 7 são 42. Numerador de uma com o denominador da outra. 4 vezes x
4x. Então, x vai ser 42 divididos por 4. Então, x serão 10 horas e meia para poder... 10 horas e meia por dia para completar, para fazer o exame final, a prova final. Beleza? Então, esse aqui é o nosso vídeo de hoje. Espero que o conteúdo tenha sido muito útil e até a próxima aula.